O Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar a investigação contra 6 empresários que eram alvos de investigação. Não, se ele vai arquivar a investigação dos empresários é porque eles eram alvos de investigação, né, Alemão? Não, vamos combinar aqui que arquivar a investigação dos empresários que eram alvo de investigação é uma coisa assim sensacional. Mas por que eles eram investigados? Por incitação a um suposto golpe de Estado, ataques à Suprema Corte, ao TSE, a ministros e às urnas eletrônicas. As mensagens foram coletadas de um grupo de WhatsApp intitulado Empresários e Política. Desse modo, o Supremo determinou o término da investigação pela ausência de justa causa. Por outro lado, o Supremo concedeu à Polícia Federal mais 60 dias para seguir a investigação contra 2 empresários. Meyer Joseph Nigri, fundador da Tecnisa, e Luciano Hang, o dono da Van. Eles seguem com seus celulares apreendidos. Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. E eu lhes pergunto, Deise, e o G. Dias? Aí, de novo, né, entra naquilo que a gente estava falando aqui no início do programa, né? Tem uma partidarização no meio disso tudo que é meio difícil de negar, né? Eu estava vendo esses dias, acho que foi ontem que a gente veio aqui na Jovem Pan para entrevistar o senador Jorge Seife, de Santa Catarina, e a pauta entrou muito na questão da STF, né, na relação do Congresso com a STF. E olhando a pauta para entrevistar ele, eu estava vendo umas pesquisas da ciência política, desde a abertura democrática, entra aquelas coisas assim. Aí, de novo, eu estava dando uma entrevista esses dias, as pessoas entendem tudo errado. Mas eu tenho um amigo, Creomar Souza, cientista político, que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz: a crise é de interpretação de texto. Mas tem uns estudos da ciência política que indicam que o STF, durante a abertura democrática, entre os poderes, era o mais confiável. O STF e a polícia. E hoje, a última pesquisa acho que foi 2013 ou 2018, eu não lembro a data, mas o STF é o menos confiável de todas as instituições democráticas. E aí, cada vez que a gente vai vendo esses valores, entra muito no que vocês estavam falando, né? A insegurança jurídica, a partidarização, a politização, a polarização, não tem como tu confiar. Não tem como tu confiar nas instâncias jurídicas e achar que alguma coisa vai ser feita pelo bem. Vocês vão ver, o Delgatti vai ser preso agora, vai ficar aí um tempo na cadeia, seja lá como for, daqui a pouco ele é inocentado e volta como herói, deputado federal. Inclusive, eu vi uma pesquisa essa semana, não sei se acho que foram 2.100 entrevistados, em que 44% das pessoas disseram que já tiveram algum medo de se posicionar ou de falar a sua opinião. 44%, hein? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Nós estamos falando que quase metade da população brasileira isso porque não perguntaram já sentiu algum medo de se posicionar. Isso não perguntarem para mim. Olha isso, e é muito triste isso. E você vê, porra, eu vivo discutindo em casa isso, às vezes eu pego minha mulher à noite falando para mim, pô, você não tem medo? Pô, assim, como se eu fizesse algo errado. Paga imposto em dia, emprega pessoas, tenho a minha empresa, mas nós não podemos... trabalho. Aí eu falo assim, eu nunca pensei em receber esse tipo de pergunta. Eu venho recebendo com certa recorrência. Você não tem medo? Mas para lá, eu tô dando uma opinião. Então, vai muito em linha com o que você está falando. Esse medo, ele é real, assim, no dia a dia do brasileiro hoje, né? Porque a interpretação é livre, né? Cada um interpreta o que quer, como quer, da forma que quer. Já não é mais nem interpretação, é impetrepação. Mudaram até a palavra. Tá muito, as pessoas estão muito no limite dos extremos, né? Sim. Então, assim, uma coisa é você discordar de opinião e etc. Por exemplo, eu aqui faço oposição, então discordar de mim é algo muito fácil, porque aqui a maioria é de direita, então a tendência é uma linha mais de direita. E eu faço o contraponto, até porque a Jovem Pan prima por isso, né? Pela democracia, pelo jornalismo independente. Mas ainda assim, eu recebo várias pessoas que não vão criticar, às vezes, o que eu estou falando, ou tentando contrapor o que eu estou falando, mas de qualidades, né? Falar, não tem o que falar. Não se debate mais ideias. Né? Não se debate ideia, que atacar a pessoa, né? É que eu fiquei preparada com isso, mas é lamentável. E você vê esse tipo de ataque, às vezes, no público. Eu, graças a Deus, nunca tive. As pessoas me tratam muito bem quando me veem. E isso refletiu nas instituições brasileiras. Sem dúvida. Sim. Porque a instituição tem que estar acima
dessa volatilidade de humor. Quando você já explicou humano. a história das instituições... Porque é democrático você ter o contraponto. A gente só se desenvolve assim. Só no debate, assim. é o debate que faz você crescer. É o método científico. Claro. É o método científico. Eu vejo de duas formas, assim, eu vejo ônus e bônus dessa situação. Por exemplo, você citou aqui que as pessoas têm medo hoje de colocar qualquer coisa ou dar uma opinião por causa do medo do STF. Então, mas aí não é nem questão de ônus e bônus, elas têm medo por questão de anos. Porque dói, né, papinata? Continuando meu raciocínio, eu juro que eu tô tentando, calma. As pessoas não precisam ter medo do STF, porque eles estão ali para nos amparar. Essa é a grande questão. Aí, o que acontece? Por que eu vejo como o bônus da situação? Porque muita gente sai falando e virou extremista. Por exemplo, um dia que nessa mesma mesa... Isso é verdade. Eu falei sobre os CACs e o assunto era a... Como é que é o nome da mulher que saiu com o revólver lá? A Zambelli. A Zambelli. O assunto era a Zambelli e eu não defendi a Zambelli porque eu achei um absurdo aquilo. Meu Deus do céu, como eu fui hostilizado pelo próprio povo da direita. Que até então estavam batendo palma para mim por tudo que eu estava falando aqui, me opondo contra o governo Lula e de repente, porque eu fui contra aquele ato insano da Carla Zambelli, as pessoas estavam me desejando a morte. E aí vem o STF e começa a pescar essas pessoas que estão desejando morte e as pessoas começam a ficar com medo. Isso é uma grande realidade, sabe por quê? Eu Claro estava falando isso no táxi hoje. Sim. O taxista perguntou para mim sobre isso. A gente está sentindo medo. Quando é que a gente vai parar de sentir medo de falar as coisas? Eu falei para ele, quando ele era de direita, obviamente, a direita sair da porta do quartel e for para a porta da livraria. Quando a direita sair da rua e sentar numa cadeira para estudar. Porque quem conhece sabe contestar. E quando você não... Porque é uma responsabilidade. Tudo bem, o governo não ajuda. Sim. O governo não ajuda. A gente paga plano de saúde, não paga? Porque sabe que se cair no SUS, numa emergência, tem que dar sorte. A gente paga a escola quando tem condição. Sim. Né? A gente paga a segurança. Quem mora em casa tem sempre um guardinha que não ajuda muito, mas para fazer para dar uma sensação, porque a sensação é de insegurança, a sensação câmera, grade, cerca elétrica. Eu sei que o Estado não dá educação, mas se você sabe ler, estuda. Vai estudando um pouquinho, porque aí você sabe contestar. Exatamente. Porque as pessoas não sabem contestar. Sim. Mas eu sou livre para contestar. Você é livre para contestar, mas também é livre para responder pela asneira que você fez da contestação. Exatamente. E quando a gente não conhece, quem conhece mais... Sabe aquele velho ditado? Os velhos ditados hoje. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho, é rei. E então, mesmo que tenha caído essa credibilidade, porque na época, na redemocratização, de fato, nós tínhamos os maiores juristas que esse país já viu. Venerandos. Eu sempre cito o professor José Carlos Moreira Alves. Tamanho desgosto dele, que ele nunca mais escreveu, nunca mais deu palestra nem aula. Olha só. Né? Ele está num silêncio retumbante até hoje. Talvez por vergonha de ver o que era e o que se tornou. Mas as pessoas que estão lá têm qualificação. Elas conhecem. E muita gente hoje, ao invés de estudar, já prefere ir pro fígado. É isso aí mesmo. E fica nesse debate aí, fica colocando a culpa no STF, mas as pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que falam, pensam e fazem. É isso, nós estamos num Estado democrático e a gente é livre para pensar e fazer. Cara, não é bem assim, você tem a sua responsabilidade. Você quer tacar pedra em alguém, você vai ser responsabilizado por isso. Eu fico triste enquanto o STF, por exemplo, de pegar a Jovem Pan News e fazer o que vem fazendo. Mas eu creio que é só uma fase, nós esperamos, eu sempre vejo o copo meio cheio.
tá sendo bom pro povo brasileiro passar por algumas coisas para aprender a pensar. O povo brasileiro tá saindo da casinha, sabe, daquela culpa de ficar só falando e tá buscando informação. Essa frase que você falou, que a direita só vai mudar quando sair das portas dos quartéis, eu vejo essa realidade. Eu tô transitando hoje no meio de meninos de 18, 19 anos que estão entendendo de política, que estão interessados em política. Cara, eu quando tinha 19 anos, eu nem sabia o que era esquerda e direita. Eu terminei a minha alfabetização com 29 anos de idade. Você tá entendendo que hoje eu vejo uma realidade diferente? Eu vejo a minha filha de 9 anos sentando e lendo um livro, coisas que eu nunca tive, falando de política, falando, papai, por que você é de direita? O que é esquerda? Quem é o Lula? Quem é o Bolsonaro? Na cabeça dela. Então eu vejo sim uma grande mudança no país, talvez para uma melhor sim, se tratando do povo de direita que tem que ler mais e buscar mais informação. Eu vi um vídeo seu, Pavinato, no Pingos nos Is, onde você falava assim, ó, não pensa você que a direita é maior que a esquerda, porque não é. Não é. E eu concordo plenamente com você, porque se fosse maior, nós estávamos batendo aqui agora, ó, todos os dias. A direita brasileira, ela tá nascendo, né? E como qualquer coisa, na minha opinião, assim, ela ainda não tem base acadêmica. Será que ela tá então, quando você não tem... Será que ela tá ali respirando por aparelhos? Então, mas quando você não tem base acadêmica, você sai metralhando e você não tem um estudo. Exato. Você sabe que tem uma coisa interessante? Sabe que tem uma coisa interessante? Por exemplo, eu lancei o livro no dia 11. Sim. Né? A gente não tem uma literatura, né, de intelectuais, pensadores de direita, né, conhecida. A maioria que a gente encontra são em outros idiomas. De uns tempos para cá, né, é que começaram a ser disponibilizados no mercado alguns títulos interessantes. Mas a questão é a seguinte... Por exemplo, o meu livro, graças a esse público maravilhoso que a gente tem... Maravilhoso. Ele foi o mais vendido do Brasil semana passada, a lista da Veja, primeiro na Amazon, né? O lançamento foi um sucesso. O Davi Lago, pastor Davi Lago, professor, doutor Davi Lago, ele falou essa frase muito linda. Ele falou o seguinte: o que eu vi lá foi a direita que saiu do quartel e foi para a livraria. Mas tem um detalhe: livrarias honestas, o que é o mais vendido? Fiel né? pro público. Tipo, a livraria Drummond aqui da Paulista, a Cultura, a livraria Leitura, a livraria Santos de Porto Alegre, eles põem nos destaques, é o mais vendido, ele está no destaque da livraria como mais vendido. Agora, vai na livraria da Vila, ali do lado de casa, que o pessoal é de esquerda, se você não pede, você não acha. Né? Então a gente tem que parar para pensar e pensar rápido, porque só quando a gente tem isso aqui é o sharp power, meu amigo. Exatamente. A inteligência, ela maneja para onde a arma vai ser apontada. E ler Google não adianta, né? Ler Google não adianta. Porque a gente vive numa geração agora que acha... Lê a manchete só e acabou. Exatamente, que tudo você encontra no Google e tudo está resolvido no Google. O Google, sem dúvida alguma, é uma bela ferramenta, mas ela não escolhe. Ela é para auxiliar, Exatamente. ela serve para auxiliar. Até porque você tem que ter base para saber se aquilo que está ali exposto no link é uma fake news ou não. Claro. Por quê? Você tem que ir atrás da informação. Claro. Né? Exatamente. É o que eu venho constantemente falando, né? Hoje em dia, não vale mais para as pessoas nem a verdade nem a mentira, mas o que ganha é relevância. Então, todo mundo está procurando dar destaque com relevância.